Bom dia, galerinha, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, né? É um prazer aqui estar nesse momento aqui no Dinâmico e poder ter essa interação com vocês. Bom, nós vamos hoje aqui para a nossa revisão do nosso conteúdo que nós vimos aí na primeira e segunda unidade sobre as categorias de análise da geografia, né? Quais são os aspectos estudados da geografia? Bom, como vocês podem observar aqui no slide, nós temos as cinco. A geografia ela tem como base de estudo 5 categorias: o espaço geográfico, paisagem, região, território e lugar. Tá? Então, como nós já vimos nas aulas que nós tivemos em sala, né, alguns conceitos vocês já viram, né, nós vamos fazer uma revisão, nós vamos focar mais no conceito território e região. Bom? Então, vamos lá, por favor. Vamos lá, olha só. Olha o que diz aqui no slide. Tomando a sociedade como objeto de estudo da geografia, apontando seus 5 conceitos fundamentais. O espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É o espaço transformado, né? Aquele que sofreu a ação do ser humano. Ele modificou o ambiente natural para atender às suas necessidades. Como que ele modificou esse espaço? Através do trabalho, né? Você lembra daquela história que eu contei na aula, que o homem vivia na caverna, né? E que a natureza determinava o seu modo de vida. Num certo momento, ele saiu da caverna e passou a se apropriar dos elementos naturais, né? Aí ele começou a construir, ele começou a viver em vilas e, posteriormente, em cidades. Então, quando ele passou a alterar esse ambiente natural, ele construiu o espaço geográfico. O outro termo muito utilizado é a paisagem. Olha o que diz aqui o conceito de paisagem. Porção do espaço que vejo e sinto. Então a paisagem é o que? É um recorte de um determinado lugar. É aquilo que a sua visão consegue alcançar, né? A paisagem ela tem elementos tanto naturais quanto elementos culturais, né? E nós vamos ver daqui a pouco sobre esse conceito. Região, né? Esse é um conceito na geografia, né, que depende muito do seu ponto de vista. Aqui como diz, ó, espaço diferenciado. É aquele espaço que vai depender do meu ponto de vista. Pode ser uma região natural, uma região econômica, uma região que tem alguns elementos que se diferenciam um do outro. Por exemplo, nós temos no Brasil 5 regiões de acordo com o IBGE. Nós temos a região do Vale do Jari, nós temos a região do estado do Amapá. Então vai depender muito do seu ponto de vista. A gente vai explicar mais na frente. O território. O território é aquele espaço de poder. Né? Tem um espaço delimitado onde tem uma relação de poder. Por exemplo, o Brasil tem seu território limitado pelas fronteiras com outros países e oceano. Então, o território brasileiro tem o território do Amapá. A casa de vocês, por exemplo, aquela área que está construída é um território que pertence à sua família. Né? E o lugar, como diz aqui, é o espaço cotidiano. O lugar é aquele espaço onde eu vivo diariamente, né, onde eu crio uma afinidade com aquele lugar, né? A escola, a sua casa, o seu quarto, o seu bairro, a sua rua, é onde você tem aquela afinidade, onde você se sente mais à vontade. E isso é o lugar, tá bom? Vamos lá. Olha o que diz a leitura. O espaço geográfico é um espaço construído através da transformação do mesmo pelos seres humanos, por meio do trabalho, modificando o espaço natural. O espaço geográfico tem movimento. Ele é a união dos elementos naturais, culturais e sociais. O que ele quer dizer com isso quando ele fala que o espaço geográfico ele está em movimento? Significa dizer que ele não está parado, né? Uma cidade, por exemplo, a todo momento, uma cidade está sendo modificada. Pode estar sendo construída uma nova casa, uma nova rua, né? Um novo edifício. Então, tudo isso faz com que o espaço geográfico esteja em movimento. Ele não é algo estático, ele não é algo parado, ele é algo que está em movimento. E esse movimento, né, essa transformação que ele faz é quem? O ser humano, através do trabalho. É ele que vai construir esse espaço geográfico. Olha aqui um exemplo. Nós temos aqui uma vista muito conhecida do Rio de Janeiro. E observe que nas fotos você vê que ao longo do tempo esse espaço geográfico ele foi sendo modificado. Ou seja, é um exemplo de que ele não está parado.
A primeira foto nos mostra aqui uma pequena vila, logo em seguida uma cidade um pouco com mais estrutura, e a mais embaixo nós temos vários elementos construídos pelo homem. Nós temos os prédios, né? Nós temos aqui edifícios, nós temos embarcações, mas tudo isso aqui relatando um espaço geográfico constituído de elementos naturais. Nós temos aqui, por exemplo, o rio, a lagoa, as árvores, e elementos culturais, os prédios, as casas em geral. Tá? Então, essas imagens ilustram muito bem que o espaço geográfico não está parado, ele está em movimento. Só um exemplo, Laranjal do Jari, por exemplo. Onde a cidade de Laranjal do Jari começou? Na parte baixa da cidade, com algumas casas em palafitas. Ao longo do tempo que aconteceu, a cidade veio crescendo para a parte de terra firme, né? Aqui os bairros Agreste, Castanheira, Cajarinas, Nazaré Mineiro. E aí nós temos a cidade que foi crescendo ao longo dos anos. E, consequentemente, hoje também continua crescendo. Tá bom? Outro conceito aí, paisagem. Paisagem é um recorte selecionado sobre o espaço. Aquilo que sua visão consegue abarcar, aquilo que a sua visão consegue alcançar, né? Como se fosse um recorte feito da sua visão, né? Você olha aqui para frente, eu tenho uma visão, eu tenho uma paisagem. Você olha para esse lado, eu tenho uma outra paisagem. Então a paisagem ela muda constantemente, ela não é algo também que está parado. E a paisagem, olha aqui que vocês podem observar, ela também é constituída de elementos naturais e elementos culturais, tá bom? Não esqueçam disso. A paisagem ela está dividida, por favor, ela está dividida em duas. Existem dois tipos de paisagem: a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural é aquela que predomina os elementos naturais, os elementos feitos pela natureza. E a paisagem cultural é aquela que predomina elementos feitos pelo homem. Ah, professor, então na paisagem cultural só existem elementos feitos pelo homem? Não. Existem elementos naturais, porém há uma predominância, existe uma maior quantidade de elementos feitos pelo homem, como vocês podem observar naquela paisagem. Ali nós temos vegetação, mas nós temos pontes, nós temos um viaduto, no caso, veículos, prédios, né? Existe uma predominância de elementos feitos pelo homem. Tá? Então a paisagem ela está dividida em paisagem natural e paisagem cultural. E a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos ver, tá bom? Um outro conceito, né? Lugar. São os lugares que nos são familiares, que fazem parte das nossas vidas, nos dão identidade, essa palavra é fundamental, identidade própria, e nos permitem estabelecer relações com lugares diferentes do resto do mundo. Exemplo de lugar: a casa, a escola, o bairro, entre outros. Eu pergunto a vocês, quando vocês viajam, que vão para a casa de algum parente, de algum amigo, você se sente tão à vontade quanto na sua casa? Eu imagino que não, né? Porque na sua casa você cria aquela afinidade, aquela identidade, você fica mais à vontade. Então aquele é o seu lugar, certo? Então ele cria essa identidade própria. Você consegue, né, se sentir mais à vontade. A escola que você estuda hoje, se você for mudar para uma outra escola, você vai se sentir um estranho. É como falar na minha época de escola: ah, chegou um novato aí, né? Um novato aí, você se sente meio acanhado, até com o tempo que você vai se sentir parte daquela escola. A mesma coisa acontece na sua casa, na sua cidade, quando você muda para outra cidade. Então, o lugar é esse espaço em que você cria identidade, você tem uma afinidade com esse espaço, tá bom? Não esqueçam disso. Território. O território é um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação que nele se instala, né? Pode ser exemplo de território: um país, um sítio ou mesmo a área da sua casa. Isso aqui é importante. Ele fala aqui, ó, é um espaço delimitado por e a partir das relações de poder. É uma área que ela vai ter um limite. Ó, isso aqui é um território. Está delimitado por um muro, né? Ou por uma fronteira natural, ou até mesmo uma fronteira artificial. Né? O Brasil, por exemplo, ele possui
né, seus limites com os países da América do Sul, mas ele tem o seu território, assim como o estado do Amapá e também a região do Jari, né? Então, o território tem como critério a delimitação, ele tem o início e tem o fim, tá? É uma área delimitada, certo? Nós temos aqui, por exemplo, podemos dizer que isso aqui é a área de um sítio, é uma área cercada, pode ser por uma cerca, por um muro, que vai ter quem? Alguém vai ser dono dessa área, que vai exercer poder sobre essa área, tá? Essa área é uma área delimitada, certo? Então, o território é isso, né? Por exemplo, por favor, olha aqui, ó, vocês que gostam do futebol, né? Vocês que gostam de praticar esportes, nós temos aqui um estádio. Vocês devem lembrar que quando os times se enfrentam, aí o narrador fala, olha, hoje o time joga em casa, né? Dentro do seu território, certo? Isso aqui é um estádio de futebol, né? Em que esse território que pertence a um clube de futebol, né? Então esse aqui é o território onde ele teoricamente manda, ele é dono, tá bom? Esse é um exemplo, eu trouxe esse exemplo para vocês, como vocês são aí atletas, né? Jogam bola e tudo mais. Eu trouxe esse exemplo para vocês terem uma noção do que é o território, tá bom? O estádio de futebol ilustra isso. Isso aqui é um território pertencente a um clube, tá bom? Região. A região é uma área separada de acordo com interesses políticos, administrativos, econômicos, sociais, entre outros. Nós temos, por exemplo, a região norte do Brasil e a região do Vale do Jari. Só que, como diz aqui a leitura, ela é uma área separada de acordo com interesses políticos, administrativos, econômicos e sociais. O que pode ser região para mim, pode não ser região para você. Porque esse é o conceito da geografia, que ele não tem um conceito único. Que nem lugar é identidade própria. Mas na geografia, para a região, ela pode variar de indivíduo para indivíduo, né? A região do Vale do Jari, por exemplo, né? Em termos políticos, o que é a região do Vale do Jari? É Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Mas quando eu falo da região do Vale do Jari em termos econômicos, eu vou estar agregando quem? Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Monte Dourado e suas vilas, principalmente a vila de Muguba, né, que engloba toda a região do Vale do Jari. Porém, nós sabemos que Monte Dourado e Muguba pertencem a outro estado, o estado do Pará. Mas se eu estou falando em termos econômicos, quando eu falo Vale do Jari em termos econômicos, eu tenho que falar de Monte Dourado e Muguba e suas vilas, que fazem parte do projeto que nós conhecemos, o projeto Jari, né? Aí quando eu falo só de termos políticos e administrativos, quando eu falo Vale do Jari, termos políticos e administrativos, quem que vai fazer parte? Apenas os municípios do estado do Amapá, ou apenas os municípios do estado do Pará. Por exemplo, quando tem a questão política aqui na região, quando tem aquelas carreadas, aquelas manifestações dos candidatos do estado do Amapá, eles vão para o Monte Dourado fazer campanha? Não vão, eles ficam aqui nessa região, que para eles é a região do Vale do Jari em termos políticos, certo? Não esqueçam disso, tá? Então, a região, ela tem essa característica, essa peculiaridade. Ela não tem um conceito único, ela pode variar do ponto de vista de cada um. O que é região para mim, né, pode não ser região para você, dependendo do seu ponto de vista, ok? Então, galerinha, né, esse foi um breve resumo que eu fiz aqui para vocês. Vocês já fizeram, alguns inclusive já me mandaram aí umas atividades, né? Vou fazer a correção, estou fazendo a correção. E aqueles que não fizeram, se tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha no vídeo, pode também entrar em contato, que a gente auxilia esse processo aí de continuação dos nossos estudos. Lembrando a vocês, não esqueçam, sempre leiam as atividades, a apostila e boa sorte, se cuidem, tá? Fiquem em casa, se cuidem. Um abraço a todos.